Já estamos no ar, já estamos conectados pelas nossas redes sociais. Estamos no ar pela página do Facebook da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, também pelo canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora do Carmo e também pela página no Facebook, página Caminhando na Fé Oficial. Somos da PASCOM, Pastoral da Comunicação, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Assis Chateaubriand, Diocese de Toledo, no Paraná. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live temática. Estamos no ar. Hoje a nossa temática, o nosso tema, nós vamos falar sobre a festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo 2025. Muitas atividades estarão acontecendo para comemorar, para celebrar a passagem dos 61 anos da paróquia Nossa Senhora do Carmo. E nós estaremos aqui detalhando toda a programação festiva e religiosa da nossa padroeira Nossa Senhora do Carmo. E nesse contexto, em sintonia com o ano jubilar, temos a temática A Esperança de Maria, vivido nos 9 meses de gestação. Maria é sinal de esperança e consolo para o povo peregrino. Legal? Muito bem. Você também pode participar com a gente, interagindo, deixando o seu comentário, deixando a sua pergunta. E estamos aqui com o padre Lucimar Castellani, pároco da paróquia Nossa Senhora do Carmo, e também a Letícia Araque, também que faz parte aí da organização da festa da padroeira. A Letícia, que é a responsável pela liturgia, estará batendo um papo também aqui com a gente, trazendo a sua experiência para essa nossa live temática. Primeiramente, padre Lucimar Castellani, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ariovaldo Bugiga, boa noite, Letícia, também aos amigos que nos acompanham pelas transmissões. Uma alegria estar aqui mais uma vez e hoje expondo, discutindo, trazendo a experiência que nós já estamos realizando e continuaremos até o dia 16 de julho com a festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo 2025. Letícia, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Bugiga, boa noite, padre Lucimar, todos que estão nos acompanhando. Muito bem, e já quero acolher a Maria Alamino Mendes. Boa noite, amados de Deus, louvado seja nosso Senhor por mais esse momento. Também a Eliane Amaral está com a gente, conectada com a gente. E daqui a pouco eu falo mais, porque aqui eu perdi aqui o contato, legal? Mas muito bem, enquanto isso o padre Lucimar Castellani vai fazer a nossa oração inicial, padre. Muito bem, convido você que está nos acompanhando, sempre que falamos, refletimos sobre a comunidade, tenho certeza que a direção de tudo está sob a responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Por isso também nós queremos, neste início de trabalhos, nos colocar sob a direção da luz do Espírito Santo, porque o que se realiza em cunho religioso, celebrativo, tem certamente a ação, dedo de Deus, a ação do seu Espírito em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Coloquemo-nos também sob a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.
Muito bem, como eu já dizia, a nossa temática em sintonia com o ano jubilar 2025, a esperança de Maria, vivido nos 9 meses de gestação. Maria é sinal de esperança e consolo para o povo peregrino. E o padre Lucimar Castellani, então, vai fazer uma reflexão para a gente sobre essa temática, o padre. Como Maria nos ensina a peregrinar na esperança e por que Maria é a mãe da esperança? Isso, para a nossa comunidade, sem dúvida, a experiência mariana, ela é essencial e ela é profunda e também inspiradora. Esperança é o motivo, diríamos assim, o impulso que a igreja tem neste ano jubilar, por convocação do Papa Francisco, já em 2024, e este ano estamos todos, né, envolvidos de alguma forma nas muitas atividades que foram programadas, estão sendo desenvolvidas. Nossa comunidade Nossa Senhora do Carmo já esteve em maio, final de maio, em peregrinação, depois das muitas atividades, e o tema da esperança. Então, associado à experiência de Nossa Senhora, pois afinal, diante de toda a história, Jesus nasce, se encarna, nasce, todo o seu mistério se dá, num momento do tempo da história, em que parecia, como hoje, né, parece que Deus está ausente, ou então a humanidade muitas vezes mergulhada na escuridão, na falta de esperança, de expectativa, numa espécie de desespero. E exatamente nessa condição é que a fé brota, surge como sinal de esperança. E olhando ao nosso redor, o contexto social que nós estamos vivendo hoje, né, em meio a tantas tensões, em meio a tanta violência, em meio a tanta maldade espalhada pelo mundo, as famílias, as pessoas, parece não tudo dessa maneira, mas muito presentes esses sinais. E a pergunta que se faz é: qual é a direção, por onde caminhar? A verdade que nós temos a acreditar, a dar crédito, quem é afinal que tem a voz da verdade, quando no tempo de uma comunicação tão rápida, a quem dar ouvidos? Então a experiência de fé parece muito intensa, ou essa proposta parece muito intensa neste tempo. E para nós que vamos celebrar 61 anos, com o auxílio e o testemunho e a presença de Nossa Senhora para nós, com o título de Nossa Senhora do Carmo, então Maria se torna para nós um sinal de esperança, porque ela participa da história da salvação, lembrando, né? Ninguém pode negar que no ventre de Maria esteve Jesus, cresceu Jesus, 9 meses de gestação, e do ventre de Maria veio à luz o Salvador. E toda a esperança da humanidade e a promessa se realiza exatamente com a participação de Nossa Senhora. Quem é Deus? É aquele que cumpre a promessa. Quem é Maria? Aquela que se torna canal de comunicação. E a humanidade é aquela que, ao olhar para Deus, pode depositar nele e através de Nossa Senhora a confiança e a esperança de que Deus não falha, de que Deus cumpre o que promete e que Deus alimenta e é o sentido de todo o nosso viver. Então é dentro um pouquinho desse contexto, lembrando o ano jubilar, e Maria se torna para nós e para a igreja e para a nossa festa, sem dúvida, um sinal muito forte de esperança. Muito bem, padre. Nós vemos no Evangelho o rosto de Maria revelado no Evangelho. O Evangelho nos mostra Maria como contemplativa, que meditava todas as suas palavras em seu coração. Como buscar esta profundidade de Maria para a nossa vida e qual o segredo da obediência de Maria, padre? Imaginemos Maria, uma jovem de 16 anos, se estimava que Maria tivesse essa idade quando foi visitada pelo anjo. Imaginemos a capacidade de Maria de compreender a grandeza do mistério de Deus que estava se realizando na humanidade através dela. Por isso a gente já pode
antever um pouco aquilo que vai acontecer no decorrer da novena. Nós vamos utilizar este caminho que Nossa Senhora faz nos 9 meses de gestação. Imaginemos esta jovenzinha, a mãe, ciente ou consciente da grandeza do mistério de Deus. Seria ela capaz de compreender tudo o que Deus estava realizando nela? Começa lá na Anunciação, né, com uma espécie de medo, porque o anjo a saúda e já diz de antemão: não temas, Maria, porque o Senhor está contigo. Então, a dimensão contemplativa do silêncio de Maria está muito presente em todos os passos da sua vida, da sua maternidade, da sua participação como mãe de Jesus, do Filho de Deus, né? Como discípula, como mestra. E daquilo que aconteceu nela, só restava o silêncio e a contemplação. O silêncio não como omissão, mas o estado, a condição de contemplar, contemplativa, do que Deus nela realizava. E Maria passa por, talvez, podíamos assim dizer, passa por todas as fases de dificuldades que talvez uma mãe, uma família, um casal dos nossos dias, né? Talvez de forma ainda mais intensa, pensando nos últimos dias de Jesus, no tempo do seu julgamento, a mãe estava lá. Não se vê palavras de Maria ou as suas intervenções, né, o que ela talvez tenha vivido, experimentado. A tradição vai falar um pouco dessa maneira, também em estado de contemplação, presumindo que Maria, ao contemplar o Filho, ao ver o Filho, ao fazer o caminho do Filho, tenha vivido, sentido, né, no coração toda a dor, toda esta experiência, mas muito mais este estado de silêncio e de contemplação. Porque se Deus faz bem e faz certo, né? Há o que questionar do que Deus faz, podemos propor muitas questões, muitas dúvidas, mas certamente a resposta será dada pela firmeza da decisão de Deus, da sua presença e dos fatos que vão acontecendo, que revelam a grandeza e a certeza e realização da promessa feita à humanidade, à história, por meio de toda a história da salvação. E Maria é aquela que se torna portadora. Muito bem, a Maria Luzia está com a gente. Maria Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós nesse ano santo. A Eva Teixeira Nicolino Sartori também, Deus abençoe a todos nós, amém. A Maria Orbelli, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós que recorremos a vós. A Zenaide Bazotti também acompanhando a nossa live. Vilma Madeira Daltoé e Dilson Pedroso também estão assistindo a nossa live. A Maria Welsten Paul também com a gente. Milda Daniele, Cleide Leles, Nice Moraes, a Roseli Marta, a Eva Teixeira Nicolino Sartori também acompanhando a nossa live. Ângela Souza de Jesus. Tem bastante comentários aqui, e que eu já perdi até alguns aqui, né? Foi passando, não dá mais para voltar, mas depois o Paulo dá um ok aí para vocês, ok? A Ângela Souza de Jesus também acompanhando a nossa live. Padre Lucimar, nós vemos que Maria era uma mulher de fé, que vivia e caminhava na fé, e foi sustentada pela fé. Ela nunca perdeu a esperança em Deus. Agora, nós vemos em Lucas 1,39, que Maria caminhou mais de 140 quilômetros, ou seja, vários dias caminhando numa região montanhosa, perigosa, cheia de obstáculos, mas ela não mediu esforços para visitar a sua prima Isabel. É a mãe peregrina que vai ao encontro de todos, em especial aos mais necessitados, né? Essa é a dimensão da encarnação. É bonito imaginar, né, pensando no cenário, no espaço geográfico, na atitude de fé, quando Maria tem, isso já faz parte do nosso contexto até da espiritualidade da novena,
Quando Maria concebe, o Espírito Santo a visita e a escuta se torna um elemento muito importante, é como se fosse a fecundação de Maria se dá pelo ouvido, e à medida que Jesus passa a ser gestado no seu ventre, começa a se cumprir aquilo que Deus, aquela que é a meta, o objetivo para o qual Deus se encarnou, se pôr a serviço da humanidade para a salvação, todo o sentido do mistério da cruz. E diz o texto, provavelmente de Lucas, né? Apressadamente, Maria sai apressadamente, percorre o caminho. Diz a tradição, não é um texto que está nos relatos, né? Um conteúdo que está nos relatos. Provavelmente Maria já não tivesse mais a presença dos pais, não se fala de José, mas percorreu um longo caminho até chegar à casa de sua parenta Isabel para pôr-se a serviço. Quem é Deus? É aquele que se põe a serviço do outro. Deus, né, Jesus morrendo na cruz, se põe a serviço da salvação da humanidade, não mede esforços. E o termo apressadamente a mim é muito caro, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa que o seu amor, o seu filho seja conhecido. E o encontro das duas mães, a mãe idosa, né, a mãe velha, a velha história, e a mãe jovem, Isabel como a estéril, também com Zacarias, e a jovem Maria que traz no ventre a novidade. As duas histórias se encontram e nasce uma nova história, agora com a presença do Filho de Deus. Então Maria se faz essa portadora que tem pressa, Deus tem pressa, e esta pressa se encontra em Maria, que vai ao encontro de Isabel e se põe a serviço. Diz lá, por 3 meses, até que se complete o tempo da gestação de Isabel. Agora, Padre Lucimar, é bem interessante, né, falar de Maria, né? Como ter a devoção mariana, começa a partir do quê? A partir da oração da Ave Maria, do terço? Como faz para a pessoa ela ter um coração mais voltado para Maria, um coração mariano? Eu diria que nós católicos temos, digo católicos porque os outros talvez não tenham esse apreço, para nós a expressão mariana é um grande tesouro, porque de antemão para muitos de nós é difícil chegar à compreensão do Filho, né? Ao tesouro da nossa fé, que é Jesus, toda a sua proposta de vida, porque a fé não é conteúdo simplesmente, mas é proposta de vida. E por isso para nos achegarmos a Jesus e melhor conhecê-lo, muitos então cumprem essa função, a mãe de Jesus, que nos aproxima, nos leva até o Filho, para conhecê-lo e aprender a amá-lo, porque Maria é aquela que primeiro ama sem conhecer. Imaginando a gestação, essa é uma dimensão importante da maternidade. A mãe primeiro ama, depois conhece quando vem à luz. Quem é Maria? Maria é aquela que primeiro ama aquele que está dentro dela, e depois que vem à luz conhece. E na lógica da nossa fé também acontece isso. Quem muito quer conhecer para depois amar, talvez não chegue à fé. Mas quem muito ama e depois conhece, parece que este caminho nos leva mais propriamente ao conhecimento, à fé em Jesus Cristo. Então Maria é essa que nos ensina, nos aproxima, e começa pelas pequenas coisas. É um ato contemplativo, né? Contemplamos a mãe, e a mãe vai sempre indicando para o filho. Todas as expressões que nós temos na arte religiosa, Maria nunca vem sozinha, não é uma autoprojeção. Ela está em função do filho. Então, ela não é Maria porque simplesmente desconectada com aquele que está nos seus braços. É para aquele que ela traz nos braços, no ventre, nos braços, que a sua maternidade se põe a serviço. Muito bem. Amilda Daniele também, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Amém. Cleide Leles, Nice Moraes, Roseli Marta, boa noite, Roseli, tudo certinho, tudo na paz. Eva Teixeira, Nicolino Sartori, Ângela Souza,
Aparecida de Freitas Vaz, boa noite, que Deus abençoe, Nossa Senhora nos abençoe, amém. Vital Hair, boa noite. Rose Marta Marreto também acompanhando a nossa live. Aldinete Ronaldo Lourenço, mãe do Carmo, rogai por nós. A Elizabeth Boiago também está assistindo, acompanhando a nossa live. A Maria Orbelli, Fátima Bonfante Bório, boa noite, Fátima. Aparecida de Freitas Vaz, boa noite. Angelita Bertola também, acolhendo a Maria Herbali também. A Orlando Alves Ribeiro, Orlando, só uma imagem perfeita, ele está dizendo aqui, muito obrigado pelo retorno. Eva Teixeira Nicolino, também acompanhando. Maria Aparecida, muito bem. À medida que vai chegando aqui, a gente vai falando à medida do possível, legal? Então, que nesse desafio de fé e esperança, que possamos caminhar na esperança, na fé e na esperança, olhando para o exemplo, para o modelo de Maria. Padre Lucimar, alguma coisa a mais para acrescentar sobre a devoção mariana, sobre esse tema, para a gente partir para a nossa programação festiva e religiosa da Paróquia Nossa Senhora do Carmo? Sobre a novena propriamente dita, né? Qual é o espírito que está por trás disso? Não sei se você iria trazer essa Sim. temática, né? Mas por que pensar em celebrar a novena Nossa Senhora, preparando a festa a partir dos 9 meses de gestação de Maria? Quer dizer, o que importa nessa história é Jesus que está dentro dela e passa pelos 9 meses de gestação. E neste período passa Maria por todas, quase, ou por muitas das nossas fases da experiência humana, né? Imaginemos, sem a presença do pai, da mãe, o desconcerto, né, da gravidez, sem a participação de José, depois o medo diante do que é a missão de ser a mãe do Filho de Deus, depois a precocidade, né, a juventude de Maria, a possibilidade do abandono, a fuga, quando Jesus nasce, a fuga para o Egito e assim por diante. Se nós perpassarmos a história, seja da gestação, dos primeiros anos de Maria, aquilo que nos é conhecido pelos relatos, ou então a especulação da tradição, encontramos muito das nossas realidades na expressão da Sagrada Família de Nazaré e em Maria. E nós sabemos o quanto é importante a gestação, os 9 meses de gestação para a vida de uma pessoa, né? Ali, as muitas realidades das mães, muitas mães ou casais, falamos das mães, né? Porque a expressão materna é sempre muito forte. Muitos casais esperaram longo tempo até a concepção, até a gestação de um filho. Depois, muitas gestações foram tensas, às vezes na violência, no abandono, situações difíceis de família, mães solos, mães violentadas, estupro. Então, são muitas realidades que englobam este tempo precioso da vida humana. E que nós encontramos em Maria, né, uma expressão divina, onde Deus, que participa da história humana, passa pelos 9 meses. E se Deus tem o poder se Deus tem o poder sobre o tempo e a eternidade, por que não pode participar da nossa história, nos enchendo com a sua luz e nos levando à superação? Eu costumo ser mais exagerado, por que não a cura muitas vezes, né? Porque se eu sou a minha história, eu sou o meu passado está todo vivo em mim. E por que não acreditar que Deus possa agir pela súplica, pela oração da igreja, pela nossa devoção, pelo nosso pedido, pelo nosso exercício espiritual? Por que não acreditar que Deus possa fazer em nós e permitir, né, com a nossa súplica, permitir que nós caminhemos de uma forma mais segura hoje e ultrapassemos muitas vezes os limites, as feridas,
as chagas do passado, para que o presente seja melhor vivido, né, experienciado, e assim o futuro da humanidade, né? Creio eu, né, diante de toda o conhecimento bíblico que a gente tem, se tem uma forma de acreditar que Deus pode salvar o mundo, também é dessa maneira, né? Então, a mim, né, que ajudei ou encabecei a produção do roteiro da novena, me é muito forte esta imagem dos 9 meses, né? 9 meses para vir à luz. Depois tem 90 anos para alcançar a luz da ressurreição, da vida eterna. Então nós estamos sempre num processo de gestação. Então passamos pelos 9 meses, viemos à luz, né? Nascemos, e a nossa vida é o quê? É um parto para a eternidade, porque passados, supostamente, 90 é sempre o número de referência, os 90 anos da nossa vida, nós nascemos de novo para Deus. Então essa experiência natural da vida humana, que passa o casal nas muitas circunstâncias, né? Tem muito de Deus, é uma experiência muito bonita, lida a partir dos 9 meses de Nossa Senhora. Muito bem. Gabriela Uliano, boa noite, Gabi. A Iraceli Sanches, boa noite. Luzia Araújo, Leni Modesto, a Maria Ortibelli, também acompanhando a nossa live. Leia Flávio e Edilson Pedroso também estão assistindo. Wilson Martins da Silva, Nossa Senhora, muito obrigado por tudo que nos faz, gratidão por estar presente na minha casa. Muito bem, será que Maria, Nossa Senhora, está presente na sua vida também, na sua casa, no seu lar? Você convida Maria também para estar na sua casa? Muito importante isso. Maria Ivone dos Santos, as graças que já alcancei pela intercessão da Virgem Maria, é indispensável eu viver sem minha mãe. Amém. Maria, Mãe Rainha, abençoa cada dia. Muito bem. Sueli Barros Silva também chegando para acompanhar a nossa live temática da festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo 2025. Vou chamar a Letícia para participar também. Letícia, fala um pouco da sua experiência. A Letícia é responsável pela liturgia da paróquia Nossa Senhora do Carmo também, está envolvida também nos festejos da padroeira Nossa Senhora do Carmo. Qual é a sensação, como é participar, como é colaborar de uma maneira voluntária também nesse grande evento festivo e religioso da padroeira Nossa Senhora do Carmo, Letícia? Estar ajudando é muito gratificante, mas não posso negar que também é muito trabalhoso. E não é a liturgia, né? Apesar de ser a coordenadora da liturgia, eu não trabalho sozinha. Eu ajudo a coordenar, mas tem uma equipe muito grande em volta disso, né? Toda uma comunidade empenhada para que possa acontecer a festa da padroeira, né? Todas essas atividades, né, que a gente vai estar falando sobre todas elas. Uma multidão de pessoas envolvidas. Sim, né? Com certeza, muitas pessoas. A gente vê em cada celebração, por exemplo, da novena, né? A gente tem tem o comentarista, os leitores, precista, tem as equipes de canto, né? A pastoral da acolhida. Então, cada celebração exige que muitas pessoas estejam envolvidas, né? É uma gratidão muito grande, mas, igual eu falei, não posso negar. É muito trabalhoso, né? A gente precisa envolver muitas pessoas e fazer com que essas pessoas estejam também preparadas para ajudar a comunidade a celebrar, né? Não é simplesmente vir e fazer uma leitura, né? Não é assim que funciona. Às vezes a gente acha, mas é fácil, é só chegar lá e ler, né? Não é bem assim, nós precisamos estar preparados. Então, exige sim uma preparação, um esforço de todos para que isso aconteça, né? Amém.